muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Foco na Gente. Ainda falando do RH Summit e agora com um convidado super especial, o Renan Bodra, diretor de RH e Administração da Speak Brasil. Renan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Estou à disposição, vamos bater um papo. O prazer é todo nosso. E aí, Renan, para a gente começar o videocast, para quem não lhe conhece, me fala um pouco sobre você, como você chegou até aqui. Bom, eu sou diretor de gestão de pessoas há pelo menos uns 20 anos. Eu passei por algumas organizações grandes, minha carreira começou na International Paper, fui para a Embraer, passei um bom tempo na Embraer, aí me mudei para o Nordeste, já assumi Ai, Nordeste, não sei como voltou. Pois é. Devia ter ficado por lá. É uma pergunta que insiste, ela volta para mim, por que eu voltei para São Paulo? Mas enfim, faz parte, né? Faz parte, com eu certeza. Fiquei um bom tempo também na energia, no setor de energia elétrica, na distribuição, depois na Equatorial e na Bracel. A Bracel foi minha penúltima experiência, fiquei 9 anos na Bracel. E agora na Speak Brasil, estou há um ano com esse desafio de assumir a direção de gestão de pessoas, de construir políticas, de trazer novos talentos para que a gente tenha uma empresa focada na geração de energia limpa. Esse é o nosso propósito. Perfeito, Renan. E aí você fala um pouco do seu novo desafio, né, que é realmente agora ter esse papel um pouco mais estratégico dentro do RH para a Speak. Como é que você vê essa mudança do RH deixar de ser uma vertical, um departamento que apenas fecha vaga para realmente ser um RH estratégico que está ali para apoiar o negócio no seu dia a dia? O RH sempre foi um departamento que se encastelou nele próprio. Então esse é o grande desafio de gestão de pessoas, mostrar que consegue gerar valor fora do âmbito de RH. E você está absolutamente correta na sua análise. Eu acho que gestão de pessoas fazia um papel muito operacional. Sim. Era muito DP, era muito folha, era muito fechar vaga. Essa coisa de você ter uma preocupação enorme com o prazo. Sim. Mas era muito volume, era muito processual. Enquanto o RH ficar nessa, realmente a gente não vai sair de patamar, a gente vai deixar de agregar valor. O primeiro passo é você se atrelar à estratégia, entender qual é a estratégia da empresa, entender qual é o propósito, entender como é que o RH pode facilitar a estratégia, quais são os pontos, quais são as áreas, quais são os processos mais importantes para a consecução da estratégia, entender qual é o turnover daquelas áreas, entender o que motiva os profissionais que estão ali, entender qual é o engajamento, entender o turnover, começar a fazer as questões certas. Qual é a cultura, como é que a gente modela a cultura, como é que essa cultura pode facilitar a implementação da estratégia, que comportamentos são saudáveis, que comportamentos não são, como é que a gente constrói um ambiente saudável para a consecução da estratégia. Então o RH ele agrega valor quando ele começa a fazer as perguntas certas e começa a trazer soluções para os grandes problemas da empresa. Sim. Ou seja, a empresa para crescer precisa parar de sangrar, então a gente precisa conter o turnover. O que contém o turnover? Como é que você tem uma liderança que respeita os colaboradores? Como é que você tem uma liderança que é assertiva, que sabe gerir desempenho, sabe dar um feedback, sabe se posicionar? Como é que você cria um ambiente mais produtivo, em que as pessoas possam inovar, possam contribuir, podem ser elas mesmas, enfim. A gente precisa estar muito preocupado com isso. O RH que se preocupa com cultura, o RH que se preocupa com os elementos que vão fortalecer a estratégia, aí sim está agregando valor. É uma longa transformação, sim. É uma longa, eu diria que abandono de velhas práticas. E sim, aí sim a gente começa a olhar um posicionamento de gestão de pessoas muito do lado da alta administração. Aí sim, a gente consegue ser um papel mais estratégico. E aí as mudanças começam a acontecer, né? Isso. Porque quando a gente está perto da liderança, eu deixo de ser reativo, eu começo até a ser proativo, porque eu consigo antever, até por ser uma pessoa que está de fora, o problema que a liderança ela vai enfrentar daqui a uma semana, um mês, mas porque eu sei que ou eu já vivi isso em outra área, ou eu sei que isso vai acontecer. Exato. O papel de predição é muito importante, sim. Né? Como é que... E aí a gente começa a entender o papel que o RH tem de olhar para o mercado e não só fechar uma vaga, mas entender
muito mais do que fechar a vaga em curto espaço de tempo. Claro que isso é importante para o importante negócio. e necessário, né? Mas entender como é que vai ser o fit cultural daquela pessoa que está entrando. Como é que é o jeito, como é que ele vai ingressar na equipe, como é que ele vai encaixar, como é que ele vai lidar com o tipo de líder que nós temos, como é que esse líder vai estar preparado para receber uma pessoa com aquelas características, como é que vai ser a longevidade dessa pessoa na organização, como é que a organização está preparada para alguém que vem com novas ideias, com novos hábitos, com novos comportamentos. Então, essa questão de predizer a adaptabilidade cultural talvez seja uma das coisas mais importantes. E pode ajudar? Claro que pode ajudar. Mas este grau de sensibilidade, de você tomar a decisão correta, de trazer a pessoa certa para o lugar certo, sabendo que às vezes a pessoa não precisa somente se encaixar, mas precisa desafiar a organização. Com certeza. Para que a organização mude, para que a organização inove, para que ela se reestruture e ter adaptabilidade para que a pessoa erre, inove, questione, é um longo trabalho. E é isso que a gente tem que se focar. Incrível. E aí, exatamente, você falou um pouco dessa interação que o RH ele tem com os líderes. Como é que você vê exatamente essa interação, esse intermédio que o RH faz entre o líder e a pessoa que vai ser contratada? Olha, o grande elemento que vai consubstanciar a cultura é a liderança. Uhum. Então, a gente pode escrever nossos princípios, nossos valores, nosso propósito, a gente pode fazer material audiovisual, a gente pode fazer reuniões de sensibilização, mas quem pratica, de fato, quem é o elemento, o agente de cultura, né, não é o RH. O RH, ele cuida dos valores. O RH pode ser o guardião da cultura, mas quem exerce cultura na prática é uma palavra-chave que chama-se liderança. Então, os líderes precisam internalizar a cultura. Um líder que destrói cultura, um líder que acredita que os valores da empresa são desse jeito, mas eu tenho um jeito mais efetivo, esse líder pode estar destruindo o valor. Ele pode estar quebrando relações de confiança. Ele pode estar quebrando relações de respeito que são baseadas em confiança. Então, para que a gente tenha engajamento, para que a gente tenha acolhimento, para que a gente tenha um ambiente saudável, para que as pessoas possam produzir, para que as pessoas possam inovar, o líder é fundamental porque ele não só representa a empresa, mas para aquela organização, para aquela área, para aqueles colaboradores, ele é a empresa. Quem toma a decisão de quem entra, quem sai, quem é treinado, quem é desenvolvido, quem é promovido, quem é que dá feedback, quem é que promove oportunidade de crescimento, quem promove oportunidade de carreira, não é bem a empresa. A empresa é uma marca, a empresa é algo subjetivo, a empresa é algo que está ali, mas quem constrói tudo isso é o líder. Exatamente. Então a gente precisa ter uma liderança que cada vez mais, sim, tem um lado técnico, saiba tomar decisões acerca dos processos que ele gerencia, mas ele precisa entender de gente, gostar de gente, ouvir gente, ter paciência com gente, porque ele vai ter papéis diferentes, com maturidades diferentes. Sim. Às vezes a gente vai ter funcionários que vão precisar muito mais dele para que ele pegue pela mão e ensine, que tem maturidade baixa para exercitar algum processo. Da mesma forma, ele precisa dar mais espaço para profissionais que sejam especialistas. Mais autônomos, Então, essa medição de autonomia para saber até quando ele delega, até quanto ele controla, é fundamental para que você tenha espaço e tenha um ambiente saudável. Então, trabalhar o líder, mentorar o líder, fazer reflexões com ele, trazer a equipe, trazer ambientes onde a equipe possa opinar, fazer medições de clima. A gente, na Speak, por exemplo, a gente tem medições de clima semanais para saber exatamente como é que andam, o que está na crista da onda, o que está pegando, o que está ferindo, o que pode melhorar, o que a gente reconhece como um valor bacana, o que aquilo está trazendo de valor para a gente enquanto colaborador da Speak. Então, essa medição eu não espero uma vez por ano, eu vou medindo semanalmente. Claro que a gente tem as pesquisas anuais que trazem certificado, trazem a consolidação da imagem. A imagem é importantíssima para a empresa, para a atração de talentos.
Então a gente precisa fazer, mas assim, a imagem é bacana? O fato de você ter um employee experience saudável, onde a imagem da empresa vai estar ali o tempo todo sendo absorvida pelos colaboradores, sem dúvida nenhuma, mas essa imagem precisa retratar uma cultura. Ela é reflexo de uma cultura. Todas as vezes que você tentar passar alguma coisa que você não é, quebra. Exatamente. Então, para ter uma cultura de um determinado jeito, eu preciso ter muito cuidado na seleção dos líderes e nessa mentoria dessa liderança. Esse é um trabalho contínuo de gestão de pessoas. Incrível. Eu acho que esse tema da liderança ele é um tema super abrangente que dá para divagar sobre ele bastante, porque é como você trouxe, o líder ele representa a empresa e ele acaba sendo promotor de tudo que a estratégia propõe, do que a diretoria propõe, para quem está ali na base realmente executando aquilo que tem que ser proposto, né? E aí uma coisa que a gente brinca muito na ADECO, até eu como uma jovem líder falo muito, é que é muito fácil liderar quem é parecido comigo, porque eu sei como eu adoraria de ser tratada. Mas se eu pego uma pessoa como você trouxe, ela vem para provocar, ela vem para mudar, você ser líder e você aprender a lidar com esse diferente, ajustar a sua linguagem e ajustar o seu modo de agir para apoiar aquela pessoa a atingir o seu máximo potencial, é a parte mais desafiadora. E é muito legal ver o papel que o RH ele pode ter para apoiar isso, né? Você falou um pouquinho mentorias, treinamentos. O que mais, como RH, você pode fazer para conseguir realmente apoiar esses líderes e garantir que eles vão traduzir e aumentar, né, a performance desses times que estão ali sobre a alçada dele? Uma coisa importante é garantir que essa diversidade seja preservada. E respeitada. Um ambiente onde tem clones meus é sensacional para mim. Porque eu sei como eu penso, eu sei como eu reajo, eu sei vira quase que uma claque, vira aquela coisa, eu tenho a aprovação prévia de tudo que eu vou propor, de novas ideias, de novos conceitos. Então, é bom, talvez seja um dos piores remédios e de um dos piores vícios organizacionais que nós temos, é de favorecer as pessoas que são parecidas conosco. Aí você vai para uma seleção, você tem um viés inconsciente que você vai falar, gosto daquele cara, não sei bem o que é porque ele é parecido contigo. Então, o forçar a diversidade, o questionar, o ter um processo seletivo em que promova isso, é absolutamente salutar para a empresa. A gente está falando de a empresa enquanto um modelo de aprendizado contínuo e de melhoria contínua. Para melhorar continuamente, para ter um ambiente mais lean, para fazer mais com menos, para desafiar o status quo, eu preciso pensamentos diferentes, eu preciso pontos de vista diferentes, eu preciso questionar e afrontar um KPI, um determinado KPI, para fazer uma melhoria ou uma revolução em determinado processo. Eu preciso ter ideias diferentes, senão vem mais do mesmo. Então esse respeito à diversidade, trazer pessoas, não estou falando só de raça, de credo, de sexo, não, eu estou falando de ideias diferentes. Sim, pontos de vista diferentes. Pontos de vistas diferentes, idades diferentes. Então, quanto mais diverso, mais rico. O líder não está normalmente preparado para isso. E aí vem o desafio. Então, o fato da gente fazer comitês de seleção, para não ter só uma voz. Sim. O fato de nós termos comitês de performance para fazer calibrações, para você ter não só a visão, a gente faz um ciclo de performance com uma autoavaliação e a avaliação do líder. Sim. Mas muito mais do que isso, a gente oferece essas avaliações para comitês onde tem uma série de pessoas olhando para aquele mesmo profissional. E é muito rico porque há uma diversidade de percepções que às vezes contradizem enormemente a percepção do líder imediato sobre aquele colaborador. Então, quanto mais você cria na sua cultura, nos seus processos de gestão, oportunidades para ter mais gente olhando, isso é muito rico. Na Speak e em outras empresas que eu trabalhei, a pesquisa de engajamento e a pesquisa de clima é um feedback tremendo para os líderes. Sim. E a gente consegue separar muito bem como é que os colaboradores percebem a gestão da empresa, como é que eles percebem os processos em quais eles estão geridos, carreira, remuneração, treinamento, desenvolvimento, aí vem muito para a gestão de pessoas e consegue perceber perfeitamente como é o papel da liderança no engajamento.
E aí, como é que a relação está sendo cuidada? Se você tem uma relação de confiança, se você tem protegido, se você tem preterido, se você tem... se você pode fechar os olhos, já sabe quem vai ser promovido no final do ano. Enfim, quando você lida com o lado humano das predileções, com o lado subjetivo, e faz com que o líder seja submetido através de treinamentos, através de sensibilizações, através de mentoria, a um modelo de liderança salutar, a gente começa a ter o input que é confrontado com essas pesquisas. Sim. Então, tudo isso começa a dar um ambiente de aprendizagem. Às vezes o líder recebe feedbacks que ele precisa melhorar. Melhorar a comunicação, melhorar o grau de respeito, melhorar a maneira como ele se porta, a maneira como pede, a maneira como dá feedback. Tudo isso vai construindo liderança. Eu acho que é o melhor dos papéis de RH é fazer isso. Com certeza. Eu gostei muito que vocês fazem ela semanal. Porque a gente tem um diretor nosso que ele brinca, que pesquisa quando ela demora muito para ser feita, você está olhando para o retrovisor. Isso, porque eu estou vendo 6 meses na frente e um problema de 6 meses atrás. Mas como eu nunca tive essa prática, né, de fazer constantemente, de ir ali acompanhando semanalmente, como você trouxe, é um negócio que eu estou olhando e só vou tratar no futuro. Quando a pessoa já está insatisfeita, ela já quer sair, ela já não quer mais estar ali com aquela liderança, porque ela sente que ela não foi ouvida. E aí eu também gosto muito dessa ideia da pesquisa de clima, ela vir como um ambiente seguro, onde a pessoa ela pode compartilhar. Porque se eu tenho algum problema com a minha liderança imediata, eu não vou falar para ela. E aí, através da pesquisa, eu acho que também acaba sendo um outro canal que vocês criam para a pessoa conseguir trazer os pontos que ela não está conseguindo tratar com a liderança imediata. E a gente conseguir, como você falou, trazer e fazer isso tomar vida. Não é só uma pesquisa que vai ficar ali parada. Perfeito. Eu realmente vou ter uma ação em cima disso, né? Perfeito. A gente tem uma área chamada HRBP, que são os business partners, que começam a fazer todo o RH na prática. Então, eles cuidam muito dos líderes, eles fazem esse papel de intermediação com a liderança, mas eles são mais um canal com os colaboradores. Então, se há colaboradores que, vamos supor, um caso extremo, você tem um comitê de ética, você tem canais de denúncia, você tem um 0800, onde a identidade é preservada, e tem toda uma governança ética que garante isso, garante que esses temas sejam tratados, que os conflitos sejam resolvidos, que você traga problemas para resolução. Mas antes disso, é tão salutar quando você não procura, você não tem uma procura de problemas comportamentais no canal de ética, você tem a pesquisa de clima, você tem o HRBP, você tem o próprio líder. Por que não? Então, quanto mais você tem ambientes que propiciam isso, mais madura é a organização. Então, menos os colaboradores se sentem num ambiente que não é coercitivo, que eles não estão ameaçados, que eles não estão ali num ambiente onde não se pode questionar, não se pode falar, não se pode criticar, não se pode sugerir, você tem que seguir uma cartilha determinada. Quando isso não é verdade, isso é tão saudável. Então, aí a gente evolui, a gente tem melhoria contínua, a gente tem um ambiente onde as pessoas podem crescer, onde as pessoas podem inovar, podem errar. O erro é admitido. Não existe inovação se você não admitir erro. Então, precisa. Porque eu só vou querer fazer o que é pré-definido, né? Exatamente. Porque se eu fugir um pouquinho da cartilha e errar, meu emprego está em jogo. Exato. Então, acho que criar esse ambiente seguro, tanto nessa questão de ser uma liderança que vai aceitar o que eu trago, ter um ponto de apoio ali do RH, que também vai me apoiar caso eu não veja que a minha liderança é um caminho, e ser um ambiente que eu sei que eu posso errar, eu acho que são as bases para que a gente possa inovar. E aí a inovação é algo que não tem para onde correr, a gente não pode fugir disso porque a gente sabe que é o futuro. Falando um pouquinho de inovação, o que é que você vê de principais mudanças hoje em dia no mercado do RH, que as empresas elas têm que estar atentas, porque essa mudança ela vai chegar também aí na empresa delas? Olha, acho que a gente está num seminário de RH, acho que um dos principais temas do seminário é a gente falar de inteligência artificial e como isso pode modificar tremendamente o ambiente de trabalho. Eu acho que a gente não pode perder o fio condutor de gestão de pessoas. RH precisa estar olhando a estratégia, precisa trazer as melhores soluções para a estratégia e precisa modelar a melhor cultura para aquela estratégia. Como fazer isso? Aí sim, você vai se apoiar. Se você está em algumas soluções, se você está numa empresa muito grande e você tem
você precisa recrutar milhares de pessoas ano a ano. Eu estava numa empresa dessas que está crescendo e crescendo muito. IA faz todo sentido. Sim. Então você precisa de volume. Imagine analisar currículos e você ver o fit e tentar predizer a adaptação à cultura. É um trabalho denso, repetitivo, complicado, operacional. Então aí sim faz todo o sentido predizer. Então aí você precisa de uma ferramenta que vá facilitar e vai encurtar caminhos e vai reduzir drasticamente o tempo que você vai lidar com a operacionalização. Mas a decisão precisa ser sua. Então você precisa, o fato é como usar a inteligência artificial. A inteligência artificial vem não para substituir, mas para ser uma ferramenta. Sim. A parceria que a RH precisa ter com seus fornecedores estratégicos pode perfeitamente ter um ambiente de troca pela IA. A procura do mercado para hunting pode ser apoiada pela IA. A redução de turnover estratégico para saber quais são as áreas mais almejadas pelo mercado, quais são aqueles profissionais-chave que, se a gente perder, causa uma turbulência e uma ruptura na empresa. Como a gente precisa reter essa questão de predizer essas coisas, a IA pode nos dar. Sim. Como melhorar o ambiente de employee experience, trazendo todo aquele trabalho de back-office, de você ter responder perguntas. Como eu faço para tirar férias? Eu posso quebrar minhas férias? Como é que está o meu olerite? Procedimentos internos. A IA lê os procedimentos internos para você e te traz mastigado, ela te responde. Você não precisa criar uma área para responder isso. Mas e essas pessoas que estão fazendo todo esse trabalho? Elas vão começar a ter trabalhos mais nobres, pensantes, que agreguem de fato valor. Então eu vou tirar uma recrutadora que lê milhares de currículos ao dia e vou fazê-la analisar o que a IA está trazendo. Então muda completamente a qualidade do trabalho. A gente não vê uma perspectiva drástica de redução de headcount, mas muito pelo contrário. O que as empresas precisam se atrelar à tecnologia para usufruir do melhor que essa tecnologia vai trazer para o futuro é galgar postos cada vez mais qualitativos, que tenham capacidade de análise, que tenham capacidade de olhar tudo isso que a IA nos traz e tomar algumas decisões. A IA não substitui a adequação cultural, o conhecimento da empresa, o julgamento, a criticidade. A IA nos dá ferramentas, nos dá análises, mas quem toma as decisões precisa conhecer a empresa, conhecer profundamente os líderes, ver se aquele perfil que a IA nos está trazendo vai ter uma adaptabilidade ou não. Então isso, o ser humano é absolutamente fundamental, continua sendo fundamental e vai ser sempre fundamental. Então a gente precisa cuidar muito e trazer essas pessoas para trabalhos mais nobres. Sim. Acho que isso vai ser muito presente. Eu trabalho numa empresa chinesa. Então é uma estatal chinesa que tem um propósito belíssimo de energia limpa e tem investimentos praticamente no mundo todo. Sim. E aí tem toda uma lógica de você olhar a expansão e ter investimentos estratégicos na América Latina, na Europa, na Ásia, mas fazer com que ela se posicione, agregue geração de valor, agregue gigawatts gerados, seja em eólicas, solares, em hidrelétricas, nucleares, enfim, tem um posicionamento estratégico muito claro e uma ambição estratégica muito clara. A IA, para fazer a intermediação de comunicação entre as unidades do mundo inteiro e da China, é fundamental. Então, a gente se comunicar com uma ferramenta de inteligência e de tradução é absolutamente fundamental para a gente entender o que se pede, entender a presteza com que se pede, entender exatamente quais os fatores mais relevantes do que está se pedindo para a gente acertar e ter um grau de assertividade mais forte.
Então, vejo que tudo isso, todo esse mundo de comunicação, de predição, de como é que você prevê o mercado e como é que você traz essas ferramentas tecnológicas, isso está se transformando e está trazendo um ambiente de geração de valor muito grande. Perfeito. Eu acho que você falou a palavra-chave, né? Quer dizer assim, o que é de máquina fica para máquina, mas o que é humano fica para humano. É realmente entender qual é a diferença entre essas duas frentes e potencializar. Porque não tem como fugir, todo mundo vai usar IA porque é algo que potencializa demais o trabalho humano. É o futuro e tem muitas aplicações a serem feitas, mas é realmente papel nosso como ser humano pensante que está aqui para realmente potencializar essa tecnologia e entender aonde eu aplico, aonde eu não aplico e como utilizar da melhor maneira. Tanto que a gente sempre brinca muito, é você saber fazer a melhor pergunta, fazer o melhor prompt. A gente só muda o termo, mas a skill por trás é a mesma. É saber fazer a melhor pergunta para que a gente possa potencializar essa ferramenta que veio sim para mudar e para transformar a forma como a gente trabalha dentro do RH, né? Perfeito, exatamente isso. Incrível, Renan. E aí você falou também durante a sua fala sobre um outro ponto que eu acho que é essencial, que é exatamente o papel que fornecedores têm para o RH. De realmente deixar de ser aquela pessoa que está ali vendendo um serviço, vendendo um produto, para ser realmente um parceiro que vai entender o seu negócio e vai lhe propor uma solução customizada e a melhor solução possível. Como é que você vê hoje em dia essa interação entre RH e fornecedores? Tem evoluído muito. Eu acredito que o papel do tirador de pedido já foi abandonado há muito tempo. Né? Hoje você conta com poucos fornecedores, com fornecedores estratégicos que você tem relação de confiança e relação de parceria. Então, eu acredito que quando você presta um serviço, mais do que passar por uma barreira de supply, de procurement, que você tem ali toda a questão de um bid, de você ter critérios técnicos, critérios comerciais, mais do que você passar essa barreira, a entrada, você vai se dar conta de que a parceria é com o cliente de fato que está contratando aquele serviço, e aí sim a gente tem que ter flexibilidade para ouvir, assertividade para propor as soluções corretas, agilidade para que a gente tenha a presteza necessária do que ele está necessitando naquele momento. Sim. Mas muito mais do que isso, é conhecê-lo. Conhecer como ele pensa, conhecer como ele age, conhecer ele quando ele está em períodos de crescimento, conhecê-lo quando ele está em períodos de crise, como é que você consegue suportar de uma outra maneira, dar outras soluções. Então, quando você estabelece uma relação que não é comercial, mas uma relação de confiança, aí você tem uma parceria estratégica. Então aí você entra para dentro do cliente. Quanto mais o cliente começa a abrir as portas, vem conhecer minha cultura, vem conhecer os meus desafios, vem conhecer as minhas dificuldades, vem conhecer... Quando isso é estabelecido, tem uma coisa que na China eles fazem muito, chama Gongxi. É um elemento cultural em que eles, depois de algum tempo, a relação de confiança é tamanha que vira um time. Nossa. Então há uma certa unicidade e uma sinergia. Então eles usam muito isso. Né? Eu tenho trazido um pouco para a cultura aqui. Vamos quebrar o Gongxi só chinês, vamos ter um Gongxi multicultural. Né? A gente precisa disso. Né? Então, quando você estabelece esse grau de relação de confiança, isso vale para parceiros comerciais. Sim. Que se tornam parceiros estratégicos. Então, da mesma forma, quando para quem tá prestando serviço vai precisar de uma ajuda, vai precisar de uma flexibilidade do cliente, isso pode ser absolutamente tratado e a gente vai conversar, mas precisa ter essa interação. Sim. E para isso precisa quebrar barreiras, precisa se entender, precisa estar junto, precisa estar presente. E aí uma relação é feita, e isso duradoura. Tem uma relação absolutamente duradoura. Com certeza, com certeza. Eu acho que é muito importante essa questão que você trouxe do ouvir, de realmente se dispor para entender. Porque até eu, como fornecedor que quero vender algo para você, eu preciso entender qual é o produto que eu vou vender. Não adianta eu querer vender tudo. Eu tenho que realmente ser assertivo, ser consultivo, trazer boas práticas, como você falou, né? Eu, como consultor, eu estou vendo o mercado, eu tenho uma experiência de 15 mil empresas diferentes que eu posso ver, isso aqui funcionou lá, será que vai funcionar aqui? A gente acaba, né, conseguindo construir soluções que fazem muito sentido para você, que vão lhe gerar resultado e vão me gerar resultado também, porque a gente acaba se apoiando. Então, você demanda mais, eu consigo vender mais e acaba sendo um processo que realmente é vivo, que funciona muito bem
mas que funciona porque nós estamos juntos como um time, como você trouxe. Não é só um ganha e outro perde, é ganha-ganha para os dois lados, né? Exato, perfeito. Incrível, Renan. Um outro ponto que você falou faz um tempinho, mas ficou aqui na minha cabeça, é a importância do turnover, do indicador turnover para vocês, né? Uma KPI que aparentemente vocês acompanham sempre e que faz muito sentido porque a gente sabe o quão valoroso é atrair a pessoa certa e quão doloroso é perdê-la no meio do caminho depois. É verdade. E aí, como é que você vê exatamente esse processo para reter esse talento uma vez que ele entra na companhia? Eu vou trazer um exemplo que é muito grande, dois exemplos contraditórios, mas complementares. Uma empresa que eu trabalhei, sem citar nomes, assim, ela crescia muito rapidamente. Sim. E perdia muita gente também. Tá? Então, o RH ficava com aquela sensação de enxugar gelo. Tô patinando ali. Você vai patinando, você contrata milhares de pessoas, você monta fábricas, você traz pessoas das mais diferentes concorrentes, monta o time, daí a 6 meses você tem que bater de novo nas mesmas portas e falar, olha... Então, a questão do turnover é muito mais do que engajar pessoas. É cuidar da sua cultura. Sim. É cuidar do seu líder. Né? Trazendo um pouco da minha vivência atual. Né? A empresa é uma empresa chinesa que tem uma ambição estratégica absurda. E um capital absurdo também, uma mudança de capital. Então, a gente tem investimento garantido e uma ambição muito grande para crescer em vários setores do sistema elétrico brasileiro e mundial. Né? Então, uma certeza a gente tem. A gente vai precisar de mais talentos. Então, a gente tem projetos solares, projetos eólicos, uma hidrelétrica extremamente relevante em São Simão, entre Minas Gerais e Goiás, uma termoelétrica que é a maior da América Latina, aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma empresa que cresceu muito. Né? Em 7 anos, ela cresceu 70 vezes de tamanho. Nossa. E vai continuar crescendo. Essa é a única certeza que a gente tem. E o turnover estava alto. Então, a gente tinha um turnover relativamente alto, principalmente em alguns setores. Sim. Então, o primeiro trabalho que a gente se dedicou foi uma melhoria bastante forte não só de clima, mas principalmente de ouvir as pessoas, de criar canais de diagnóstico, criar canais onde a confiança estava estabelecida, o que está pegando, o que está ruim. Vamos falar de tudo. Vamos falar de remuneração, vamos falar de treinamento, vamos falar de gestão de empresa, vamos falar de propósito, vamos falar do líder, vamos falar de todos os elementos que contribuem para o clima. A gente começa a desmistificar muita coisa. Então, por mais que a gente tenha desafios econômicos, a gente está passando por um ano extremamente crítico, houve um curtailment de 40%, em algumas, principalmente nas solares. Então, você tem geração, mas não tem transmissão. Sim. Tudo isso corrobora um ambiente de uma certa incerteza para o investimento. Mas isso é contraposto por uma ambição e um posicionamento estratégico chinês que quer crescer. Sim. Então, por mais que existem desafios, por mais que existam dificuldades, a gente precisa preparar o ambiente para crescer. E não se cresce sangrando. Então, a gente tem que estancar o sangramento do turnover, entender quais as razões que estão por trás, principalmente o turnover voluntário. Né? Como é que a gente está... essas pessoas estão saindo por quê? Elas estão crescendo na carreira, estão indo para oportunidades melhores, mas estão fazendo movimentos paralelos, horizontais, estão laterais, e aí o problema é com a receptividade, o problema é com o modelo híbrido, gostariam de ficar mais tempo em casa, num outro esquema de trabalho. Tudo isso precisa ser estudado e endereçado. Sim. Então, e aí sim, o turnover é genérico, mas quando você tem uma área de TI que praticamente o mercado todo é muito mais híbrido do que o nosso modelo que a gente pratica, que é 4x1, mas uma área comercial, onde você tem um banco de investimento entrando em todas as tradings do sistema de comércio da energia elétrica. Como é que você se blinda com essas ameaças mais estruturais? Mas muito mais do que isso, o que eu já comentei,
endereçar soluções e chegar nos líderes e fazê-los agentes de transformação. Esse é o grande processo, porque 90% dos casos, por mais que a gente tenha, por mais que você receba uma oferta de emprego hoje e que tenha um salário interessante, tenha uma oportunidade de carreira interessante, você vai olhar para onde você está e se você tiver uma relação de confiança, onde você está segura, onde você está confiável, onde você olha para o seu líder e você confia naquela pessoa, vai falar, acho que eu não vou. Óbvio, guardadas as devidas proporções. Com certeza. Não estamos falando aqui de ganhar o dobro, ganhar o triplo, mas enfim, quando você tem isso, você consegue balancear a sua decisão e a sua cultura acaba falando mais forte. Sim. Então, eu acho que trabalhar turnover também é, além de endereçar todas as questões que os diagnósticos nos trazem, fundamentalmente trabalhar a liderança. Incrível, incrível. A liderança acaba sempre sendo o nosso ponto focal, mas é porque, como a gente falou, é quem representa a empresa, quem realmente está ali para promover essa mudança, para ser agente de transformação, como você trouxe. Exato. E aí a outra pergunta é, como é que eu consigo equilibrar essa estabilidade com essa mudança para que o pessoal ali se sinta confortáveis, sabendo que a mudança ela vem, mas eu estou aqui seguro. Como é que eu consigo criar esse ambiente? A mudança vem de maneira inequívoca. Sim, né? A única certeza. Essa é a certeza que a gente tem. Né? Mudam processos, mudam cenários econômicos, muda o cenário político. Numa empresa que está crescendo vertiginosamente, vai crescer. A gente vai ter que se reorganizar, processos vão ficar mais robustos. Enfim, essa certeza a gente tem. Criar uma estabilidade, eu diria que é muito mais subjetiva e cultural, e internalizar a mudança como elemento de cultura para que não cause transtornos, para que não cause desespero, para que a gente tenha isso internalizado e a gente saiba, não, essa empresa vai crescer, a gente é assim, a gente cresce, a gente tem mais desafios, isso é natural. Quando a gente consegue internalizar isso na cultura e a gente se prepara para esse crescimento, a gente consegue estabilizar o que é mais importante, que é a ansiedade da empresa. Então, a gente começa a ter uma arma para que a gente tenha um ambiente que se prepara para crescer. Planos de sucessão, planos de desenvolvimento, não só de potenciais, mas dos atuais incumbentes das funções estratégicas, planos de retenção. Então, tudo isso é montado para que a gente prepare o crescimento. Então, o crescimento é algo que eu vou predizendo, é algo que eu vou planejando. Eu sei que eu tenho funções estratégicas que no futuro próximo eu vou ter que substituir, eu vou ter que aposentar, ainda mais num setor que é extremamente sênior. O setor elétrico é extremamente sênior, a média de idade está em 48. Então, é um setor que tem uma senioridade por si só. Então, esse preparar não só o outplacement, mas preparar a substituição, isso é fundamental. Preparar com carinho uma aposentadoria, preparar com carinho uma transição de um cargo executivo para um cargo consultivo. Então, todo esse processo precisa estar muito na mão de gestão de pessoas. Garantir que os sucessores não sejam olhados como ameaças, mas sejam olhados como futuro. E que haja uma troca, uma passagem de bastão saudável, com muita clareza, sem ter informações que não vão ser compartilhadas. Então, isso a gente precisa acompanhar de perto, precisa sensibilizar, precisa dar os feedbacks, precisa mentorar, mas todos esses programas começam a tornar a mudança algo palatável. Planejado. Ela deixa de ser algo abrupto para ser algo que foi planejado. Né? A gente sabe que vai mudar. Exato. E a gente está caminhando para isso. Eu acho que essa é uma boa forma de resumir, mas... Eu acho que é por aí. A gente precisa internalizar a mudança na cultura. Sim. E aí a coisa flui. O negócio flui, né? Depois. Renan, tô adorando nosso papo. Por mim, eu continuaria aqui falando com você, mas já estamos chegando à nossa última pergunta. Que pena. A gente tem uma pergunta de prática até baseada no nome do nosso videocast,
que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Conheça de gente. Conheça profundamente pessoas. Respeite pessoas. Cada pessoa é diferente. Não tente pré-julgar, não tente pré-estabelecer, não tente... Ouça o que aquela pessoa traz. Dê abertura. Não venha com vieses inconscientes, não venha com pré-julgamentos, não tipifique. Ouça. Cada um é cada um e cada um tem o seu valor, cada um tem o seu brilho, cada um pode agregar valor da sua maneira, que não necessariamente é a sua vida. Sim. Então, não existe um certo. Existem milhões, infinitas maneiras de se chegar em um resultado. E talvez aquela maneira que você está acostumado, talvez tenham melhores. Então, o entender de gente é um exercício de adaptabilidade, é um exercício de humildade, um exercício de redução de ego, de ampliar o escutar, de ampliar o entender, de ampliar o ver o ser humano, ver o que é importante para o ser humano e resgatar o melhor dele. Então, entenda de gente e respeite pessoas. Incrível, dica de ouro. Renan, mais uma vez, muito obrigado por ter participado do nosso videocast. Foi um prazer recebê-lo, entender um pouquinho mais do RH e também ver a sua percepção sobre esse mundo que, como a gente falou, está em constante mudança. Olha, eu que agradeço, foi um prazer. Foi um ambiente muito agradável, onde a gente pode trocar ideias salutares e fico à disposição. Sempre um prazer. O prazer foi todo nosso. Agora vamos curtir o evento, né? Vamos! Muito obrigada a você que assistiu até aqui e até o próximo episódio. Obrigado.